Bem-vindo ao canal Chico Tiquim. No episódio de hoje, vamos explorar dicas valiosas para um crescimento saudável das suculentas. Vamos direto ao ponto. Não importa se você cultiva a suculenta dentro ou fora de casa, é importante conhecer os cuidados essenciais. Vamos aprender o que fazer e o que evitar para manter essas plantas saudáveis e felizes. Mas antes, vamos entender o que são as suculentas. O termo suculenta significa cheio de suco, referindo-se às plantas com tecido carnoso que armazenam água. Alguns exemplos de suculenta incluem echeveria, várias variedades de calanchoe, jade e crassula. Dica número 1: luz do sol. As suculentas são frequentemente consideradas ótimas para o cultivo em ambientes internos. No entanto, elas também se desenvolvem bem sob luz solar direta. Precisamos de cerca de 5 a 6 horas de sol todos os dias. É importante lembrar que esse tempo pode variar dependendo da espécie de suculenta. Além disso, as suculentas mais jovens ou mudas precisam de menos luz solar e devem ser gradualmente expostas a elas. Uma técnica útil é o endurecimento, que também é usado para mudas de vegetais. Comece com 1 hora de exposição solar no primeiro dia e aumente gradualmente nos dias seguintes. Dica número 2: rega. Isso é muito importante para garantir que a sua suculenta e os cactos crescem de forma saudável. A frequência de rega varia de acordo com a estação. Na primavera e no verão, quando as plantas estão em pleno crescimento, elas precisam de mais água. Assim também, outras plantas, no inverno, seu crescimento diminui e muitas suculentas entram em dormência. Então, elas precisam de menos água. Agora nós vamos falar sobre como e com que frequência você deve regar essas plantas. É essencial evitar excesso de água, pois pode causar problemas, como mofo e apodrecimento, podendo até matar as plantas. Suculentas e cactos têm tecido carnudo que armazenam água, por isso precisamos de menos água do que as outras plantas. Ao regar, siga 2 regras importantes. Verifique a umidade do solo, colocando o dedo cerca de 1 polegar dentro do solo. Regue apenas se o solo estiver completamente seco. Além disso, evite regar as folhas carnudas para evitar apodrecimento. Use um regador com bico longo para regar diretamente o solo. Sem molhar as folhas, regue abundantemente até que a água saia pelo furo de drenagem. Em climas tropicais, geralmente regar 1 vez por semana ou, no máximo, 2 vezes é suficiente, especialmente se as plantas estiverem sob sol pleno. Dica número 3: o solo. A escolha do solo é fundamental para o crescimento saudável das suculentas e cactos. Essas plantas necessitam de mistura de solo que drene rapidamente, o que significa que o solo regular para vasos não é adequado. É importante adicionar componentes que facilitem a drenagem eficiente da água. Uma fórmula recomendada para a mistura do solo é 30% ou a 40% do solo de jardim, 30 a 40% de areia, 10 a 20% de seixos ou pedras pequenas, como pedras pônei, se disponível, e 10 a 20% de composto orgânico, como esterco de vaca. Opcionalmente, pode-se adicionar a cerca de 10% de carvão vegetal em pequenos pedaços. Dica número 4: o vaso. Escolher o tamanho adequado do vaso é importante para o crescimento saudável da sua suculenta. Isso varia de acordo
com o tipo de suculenta que você está cultivando. A maioria das suculentas tem raízes rasas e delicadas, então recipientes profundos não são necessários e podem aumentar o risco de apodrecimento. Para obter melhores resultados, recomendamos um vaso mais largo e raso, pois isso ajuda na propagação de suculentas que produzem brotos laterais. Certifique-se de que o vaso tenha orifício de drenagem adequado. Também é possível cultivar várias suculentas em um mesmo vaso, desde que haja espaço suficiente entre cada planta. Dica número 5: fertilização. Suculentas não precisam fertilização em excesso, mas é possível fornecer uma alimentação leve, como uma pequena quantidade de estrume de vaca decomposto a cada 3 meses durante a estação ativa, que é primavera e verão. É possível aumentar a frequência da fertilização. Dica número 6: pragas e fungos. Suas suculentas podem ser afetadas por cochonilha e mosquitos do fungo. Como medida preventiva, você pode pulverizar óleo de nim a cada 15 dias. Se já houver infestação, pulverize semanalmente para eliminá-los. Para combater os mosquitos do fungo, você pode regar a suculenta com uma solução de óleo de nim. A dose recomendada é de 5 a 10 ml por litro. Outra opção eficaz para eliminá-los, os mosquitos do fungo, é regar o solo com uma mistura de 250 ml de água oxigenada, 3% por litro de água. Dica número 7: limpeza. Para manter suas suculentas limpas e favorecer a fotossíntese, você pode utilizar um pano úmido para delicadamente remover a poeira das folhas. Dica número 8: replantio. Ao fazer o replantio de uma suculenta, é importante ter cuidado extra, pois elas são mais suscetíveis ao mofo e apodrecimento. Uma dica é adicionar uma pitada de pó antifúngico ou pó de nim na mistura do vaso durante o plantio. Dica número 9: propagação. A propagação da suculenta pode ser feita de maneiras simples e fáceis. Uma forma é através de estaca, onde você corta um pedaço saudável da suculenta e o cultiva em outro local. Nos próximos vídeos vamos abordar de forma mais eficiente como são feitas as estacas e outras maneiras de cultivar as suculentas. Você também gosta de suculentas? Quer mais dicas? Por favor, curta, compartilhe, comente abaixo com seus comentários e perguntas.